Estamos de volta, professor Márcio Caldas, para dar mais uma dose sobre esse tema parafilias. Senhoras e senhores, abençoados e abençoadas, no último vídeo nós elencamos uma série de espécies de parafilias e eu fechei o vídeo fazendo um questionamento. A pedofilia, que é uma parafilia das mais conhecidas, dessas que eu apresentei, é crime ou não é crime? Porque a gente ouve o tempo todo, lê o tempo todo, assiste na TV o tempo todo dizendo, falando, afirmando sobre crime de pedofilia. O cidadão foi preso por crime de pedofilia. A polícia fez uma operação para combater o crime de pedofilia. Pessoal, pedofilia não é crime. Ah, professor, tá doido? Como é que não é crime? Pedofilia não é crime. Crime é aquilo que a lei penal descreve como crime, a conduta proibida, então tem que descrever uma conduta ilícita e culpável. Não tem nenhum tipo penal dizendo que pedofilia é crime, não tem. E, na verdade, crime é um comportamento, é você fazer alguma coisa, não é você ser alguma coisa, ter alguma coisa. O pedófilo, ele é alguma coisa. O que ele é? Ele é um doente. Ah, professor, então tem que passar a mão na cabeça do pedófilo e absolver todo mundo. Calma, não podemos confundir, pedofilia com abuso sexual, tá bom? Então, a gente vai enfrentar as diversas espécies de parafilia e aí eu vou traçar outros comentários sobre a pedofilia. Mas nesse primeiro momento, aceitem a ideia. Pedofilia não é crime. Se você colocar uma prova isso, você erra. Se colocar na prova que é crime, você erra. Se você num dia a dia, no embate jurídico, falar isso, está falando uma abobrinha. Eu vou explicar no momento oportuno. Aguarde um pouco mais. Bom, as parafilias são as perversões sexuais. Como assim, professor? Então a gente tem que praticar o sexo como? Tem algum manual? Na verdade, nada impede de que as pessoas tenham fantasias sexuais. O problema é o uso patológico das fantasias sexuais. Até qual o limite, né, de um uso saudável, não patológico de uma fantasia sexual, ou, né, a partir de que momento que passa a revelar um traço parafílico, uma parafilia. Bom, vamos dar uma olhada aqui. A medicina legal, ela acabou traçando 4 requisitos que tem que estar presentes para que se fale em parafilia. Vamos lá. Primeiro, sofrimento intenso. Segundo, prejuízo pessoal, seja a nível sexual, seja a nível legal. Terceiro requisito, a preferência pelo sexo anormal, né, do que o sexo normal, entre aspas. E sintomas duradouros. Tem que pelo menos, né, durar 6 meses essa predileção, essa preferência por aquele tipo de ato sexual tido como não usual, como proibido, como um ato não aceito pela sociedade. Vamos debulhar esses itens. Então, explicando os requisitos segundo a psiquiatria forense. Vamos dar uma olhada aí no slide. Sofrimento intenso. Situação de sofrimento significativo, ou seja, o indivíduo só consegue se satisfazer sexualmente por meio de comportamento tido como errado, como anômalo. E dessa maneira ele não consegue controlar a necessidade que ele tem de praticar o ato sexual e acaba às vezes constrangendo as pessoas com comportamentos não aceitos. Outro requisito, prejuízo pessoal. Então, muitas vezes, em razão dessa obsessão, ele acaba não percebendo que ele está começando a ter problema sexual, porque só daquela maneira que ele consegue obter a satisfação, e muitas vezes ele acaba, né, praticando atos contrariando leis, bons costumes, contrariando parceiros, ofendendo pessoas, e aí começa a ter problema com a lei. Então, prejuízo pessoal. Outro item, preferência pelo comportamento parafílico.
ou seja, revela um maior interesse na prática sexual diferente, anômala, tida como proibida, do que pelo sexo que usualmente é aceito. E o quarto requisito, esse sintoma tem que ser duradouro. Para configurar um quadro de parafilia, esses sintomas têm que ser duradouros, tem que durar mais do que 6 meses. Então, basicamente, são esses 4 requisitos que a medicina legal acabou catalogando para você concluir que, mais do que um uso de fantasias sexuais, está diante de um quadro de parafilia, ok? Bom, parafilias em espécie. Temos o erotismo. O erotismo no homem se chama satiríase, na mulher se chama ninfomania. E, a grosso modo, o erotismo significa uma insaciedade por ato sexual, uma compulsão por sexo. E muitas vezes os homens apresentam os seguintes sinais: ereções constantes, ejaculações repetidas. A mulher também, né, acometida pela ninfomania, também não consegue se saciar, quer sempre mais. Então há uma prática abusiva de atos sexuais. Essa é um comportamento anormal, é uma parafilia, conhecida como erotismo ou satiríase, se for um homem, ninfomania, se for mulher. Próxima espécie. Ninfas, né? Ninfas vem da ninfomania, uma figura da mitologia grega. Na verdade, seriam entidades femininas que representam o poder fecundador da natureza. Pessoal, vou encerrar o vídeo para não ficar muito longo. Até o próximo. Um abraço.